Olá você, eu sou o Carlos Valentim, colocando no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. Nessa série nós estamos falando especificamente sobre a reforma tributária que começa a produzir seus efeitos em 2026, embora ela esteja completada apenas em 2033. Mas a partir de 2026 algumas coisas já começam a acontecer e, como eu tenho falado nesses vídeos, a ideia é falar sobre o que a reforma tributária vai produzir na sua vida. Na semana passada, nós falamos sobre o ITCMD, vimos que o ITCMD vai aumentar a arrecadação, vai aumentar o custo da transmissão dos seus bens para os seus herdeiros, ou então as doações que você queira fazer enquanto vida. E hoje nós vamos falar sobre o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esse imposto também vai aumentar a arrecadação dos estados por algumas razões. E, de novo, eu lembro para vocês de darem uma olhada naquele site do governo que eu falei, chamado Mitos e Verdades sobre a Reforma Tributária. Que tudo aquilo que a gente fala aqui que vai aumentar, eles falam que é mito. Então, de novo, eu incentivo você a dar uma olhada e você analisar aquilo que eu estou falando aqui, qual é a fonte legal do que eu estou dizendo, para vocês verem se realmente vai ter impacto ou não. Então, vamos lá. O IPVA ele tem como faturador a compra de um veículo automotor. Até 31 de dezembro desse ano, ele está relacionado apenas aos veículos terrestres. Isso vai alterar porque, a partir do ano que vem, pela entrada em vigor da emenda constitucional número 132, ela foi lá e alterou o artigo 155 da Constituição Federal, que fala sobre os impostos dos estados e, dentre eles, o IPVA. Então, ele aumentou o fato gerador. O fato gerador hoje não é só aquisição de carro e moto, mas é aquisição também de jet ski, de barco, de iate, de trator, de qualquer coisa que se mexa com o motor, inclusive avião. Isso vai resolver uma disputa judicial que tinha, porque os estados tentavam cobrar IPVA sobre aeronaves, mas como não tinha essa previsão legal, não era possível, agora vai ser. Então, a partir do ano que vem, além dos veículos terrestres, também entrarão na área de atuação de tributação do IPVA os veículos aquáticos e os veículos aéreos. Outra alteração que vai ter também significativa vai ser a alteração das alíquotas. As alíquotas poderão ser diferenciadas, levando em consideração o valor do bem adquirido, a sua utilização e o impacto ambiental que ele venha a causar. Então, está mais ou menos claro de que quanto mais caro for o veículo, mais caro vai ser o IPVA também. E também agora a gente não sabe como é que vai ser essa história de utilização, porque não está ainda definido, e também a gente não sabe como é que vai ser a história do impacto ambiental, mas eu presumo que seja aí para beneficiar e incentivar a compra de carros elétricos. Então, talvez seja por aí. Mas é bom saber que vai ter alteração nessas alíquotas e essas alíquotas certamente vão encarecer para o bolso de algumas pessoas. Uma outra coisa também que alterou, embora isso não traga aí tanto impacto do ponto de vista de arrecadação, é o local de onde esse imposto é devido. Hoje o IPVA é devido ao estado onde o veículo está registrado. A partir de 2026, em alguns casos, ele poderá ser também estabelecido como o estado arrecadador, o estado aonde o proprietário residir, e não onde necessariamente o bem esteja registrado. Porque você pode ter, por exemplo, no caso de um avião, no caso de um barco, eles podem estar em diversas jurisdições diferentes, mas o proprietário vai estar sempre num lugar só. Então, nesse caso, o imposto vai ser devido ao estado aonde o proprietário estiver residindo. Para terminar, o que eles colocaram também foram algumas imunidades. Então, por exemplo, e isso deixa claro também uma ideia de que o objetivo do aumento desse faturador é tributar aqueles veículos que não são terrestres, utilizados mais para o recreio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no caso de veículos aquáticos, estão isentos as embarcações comerciais, aquelas embarcações que fazem travessia, por exemplo, Rio-Niterói, Bertioga-Guarujá, enfim, as companhias que oferecem serviço e também nos rios da Amazônia, enfim, toda a companhia que oferece serviço de transportes, seja ele transporte de pessoas ou de carga, elas vão estar isentas do IPVA.
As plataformas de petróleo também, as plataformas são utilizadas para exploração de recursos minerais, que elas se autolocomovem, elas também vão estar isentas do IPVA. Do ponto dos veículos terrestres que foram adicionados, os tratores agrícolas também estarão isentos do IPVA, e ainda no caso dos aquáticos, tudo aquilo que for relacionado à pesca. Então, a pesca científica, a pesca de subsistência e a pesca artesanal, os barcos que foram utilizados nessa atividade também estarão isentos do IPVA. No caso das aeronaves, as aeronaves agrícolas, aquelas utilizadas aí para pulverização de plantações, vão ser isentas, vão estar isentas do IPVA também, e as aeronaves pertencentes a companhias que exploram comercialmente a atividade de transportar pessoas. Então, as companhias que têm autorização para prestar serviços a terceiros, elas estarão também isentas do IPVA. Então, basicamente, esse IPVA novo, essas novas fatos geradores do IPVA, vai alcançar o quê? Os jatinhos privados, jatinhos executivos, e as embarcações de recreio, os iates, o jet ski, enfim, tudo aquilo que for de recreio, que tem uma finalidade comercial, for para uso pessoal, esse vai ter o IPVA também, que vai aumentar o custo sobre esses produtos. Então, sobre IPVA era isso, o papo dessa semana é esse. Espero que esses vídeos estejam sendo úteis para vocês. E, de novo, aquele recadinho de sempre, tá? Precisando de alguma coisa, tiver alguma dúvida em relação a isso, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição de vocês. Os meus dados ficam aqui logo após esse vídeo. Valeu? Um abraço para vocês, uma boa semana e até semana que vem. Tchau!